Refutação da alegação da universalidade do cristianismo. Primeira seção. A especificidade da mensagem de Jesus, a paz esteja com ele, aos filhos de Israel à luz dos textos atuais dos evangelhos. O estudo dos textos dos evangelhos atuais revela claramente que a mensagem de Jesus, a paz esteja com ele, era exclusiva aos filhos de Israel, e não era uma chamada universal como alegam os cristãos de hoje. Nesta sessão, revisaremos as evidências textuais que comprovam essa realidade, e mostraremos como os conceitos foram posteriormente distorcidos, especialmente após a entrada de Paulo no cristianismo e sua adoção da ideia de universalidade da missão. Primeiro, textos dos evangelhos que confirmam a especificidade da mensagem de Jesus aos filhos de Israel. Um anúncio do anjo de que Jesus salvaria apenas seu povo, os judeus. Está no Evangelho de Mateus. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1h21. Este texto confirma que Jesus veio para salvar apenas o seu povo, ou seja, os filhos de Israel. 2. A ordem de Jesus aos seus discípulos para não irem a outros além dos filhos de Israel. No Evangelho de Mateus. A estes 12 enviou Jesus, e ordenou-lhes, dizendo, não ireis pelo caminho das nações, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10:5-6. Este texto é muito claro. Jesus ordenou aos seus discípulos que não fossem aos gentios, mas que se limitassem a chamar apenas os filhos de Israel. Se o cristianismo fosse realmente uma religião universal, como afirmam, por que então Jesus proibiria seus discípulos de chamar outras nações? 3. A recusa de Jesus em lidar com não-judeus. História da mulher cananeia. No Evangelho de Mateus. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas regiões, clamava, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Ele, porém, respondeu, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15:22-24. Esta história reflete claramente a exclusividade da mensagem de Jesus aos filhos de Israel. A mulher cananeia não era judia, por isso Jesus inicialmente recusou ajudá-la, justificando que não foi enviado senão aos filhos de Israel. Alguns cristãos alegam que o fato de Jesus ter atendido o pedido da mulher posteriormente indica a universalidade da missão, mas isso é um equívoco, pois Jesus, ao final, não a convidou à fé, apenas curou sua filha. Isso não prova universalidade, pois os profetas eram compassivos com todos, mesmo com os que não lhes haviam sido enviados. 4. A promessa de Jesus aos discípulos de que julgariam apenas as tribos de Israel. No Evangelho de Mateus. E Jesus lhes disse, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós os assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19h28. Este texto indica que o papel dos discípulos permaneceria restrito aos filhos de Israel, mesmo no futuro. Se o cristianismo fosse uma religião universal, seria mais adequado que Jesus dissesse, julgareis as nações e todos os povos, mas ele restringiu o julgamento às tribos de Israel, confirmando assim a especificidade da missão. 5 textos do Evangelho de João que confirmam a especificidade da mensagem de Jesus. No Evangelho de João. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1h11. Segundo, o entendimento dos judeus sobre o alcance da missão de Jesus, a paz esteja com ele. Os judeus contemporâneos de Jesus entendiam claramente que ele era um profeta enviado apenas aos filhos de Israel, e nunca imaginaram que ele fosse um profeta universal. Uma evidência disso está no Evangelho de João. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis, e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir, disseram, pois, os judeus entre si, para onde irá este, que não acharemos? Irá, porventura, para dispersão entre os gregos, e ensinará aos gregos. João 7:33-35. Este diálogo reflete o entendimento dos judeus na época de Jesus. Eles nunca esperavam que ele fosse chamar outras nações. Pensaram apenas que ele poderia ir para a dispersão dos judeus,
isto é, os judeus que viviam entre as outras nações, e não aos gentios em si. Segunda seção. Os discípulos de Jesus e seu compromisso com a especificidade da missão de Jesus, a paz esteja com ele, aos filhos de Israel. Os apóstolos ou discípulos de Jesus, a paz esteja com ele, foram seus seguidores leais que acreditaram em sua mensagem e participaram da missão com ele. Eram a elite escolhida que carregou a responsabilidade após ele, comprometidos em transmitir sua mensagem exclusivamente aos filhos de Israel, conforme ele lhes ordenou. Primeiro, a ordem de Jesus a seus discípulos para restringirem a missão aos filhos de Israel. 1. A proibição de Jesus de ir às outras nações. Está no Evangelho de Mateus que Jesus, a paz esteja com ele, disse aos seus discípulos. A estes 12 enviou Jesus, e ordenou-lhes, dizendo, não ireis pelo caminho das nações, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, 5, 6. Este texto é muito claro. Jesus ordenou que seus discípulos restringissem a missão apenas aos filhos de Israel, proibindo-os de ir a outros povos. 2. A limitação dos movimentos dos discípulos às cidades de Israel. Jesus diz no Evangelho de Mateus: quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Mateus 10:23. O texto é claro ao definir a missão dos discípulos dentro das cidades de Israel apenas, o que nega qualquer alegação de uma missão universal na época de Jesus, a paz esteja com ele. 3. A designação de Pedro para cuidar apenas dos filhos de Israel. No Evangelho de João, Jesus recomenda ao seu discípulo Pedro, dizendo: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. João 21, 15 e 17. Segundo a interpretação cristã, as ovelhas aqui mencionadas são os seguidores de Jesus, ou seja, os filhos de Israel, o que confirma que sua missão não ultrapassava seu próprio povo. Terceiro, o grau de comprometimento dos discípulos com a restrição da missão aos judeus. O foco de Pedro na pregação aos judeus. No livro de Atos dos Apóstolos, vemos que Pedro fala apenas aos judeus. Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Atos 2:14. E repete sua chamada dizendo: Homens israelitas, ouvi estas palavras. Atos 2:22. Pedro não dirigiu sua mensagem aos gentios ou pagãos, o que confirma que ele permaneceu fiel aos ensinamentos de Jesus, que limitou a missão aos filhos de Israel. 2. O espanto dos discípulos com a ida de Pedro aos não-judeus. Quando Pedro entrou pela primeira vez na casa de não-judeus, e os discípulos souberam disso, confrontaram-no severamente, como está no livro de Atos. E, subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Atos 11, 2, 3. Essa forte objeção por parte dos discípulos mostra que os ensinamentos de Jesus eram claros para eles: não pregar aos não-judeus. Se a missão fosse universal, não haveria razão para esse confronto ou crítica. 3. A justificativa de Pedro por ter entrado na casa de gentios. Quando Pedro enfrentou essa crítica severa, ele não disse que Jesus lhe ordenou pregar aos gentios, mas tentou justificar sua atitude dizendo: bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiros, mas Deus me mostrou que a nenhum homem chame comum ou imundo. Atos 10:28. Observe que Pedro justificou sua ação, e não afirmou que Jesus lhe ordenou chamar os não-judeus. Pelo contrário, disse que Deus lhe mostrou isso posteriormente, o que é uma forte evidência de que os ensinamentos de Jesus restringiam a missão apenas aos filhos de Israel. 4. Os discípulos de Jesus não chamaram os gentios mesmo após deixarem a Palestina. Segundo os evangelhos, quando os discípulos foram forçados a deixar a Palestina, eles não foram pregar aos gentios, mas foram para onde os judeus viviam na diáspora. O pesquisador cristão Charles Guignebert diz: a primeira comunidade de crentes em Jesus em Jerusalém era puramente judaica, e não tinham qualquer intenção de pregar aos pagãos. Isso mostra que os apóstolos entenderam que a missão de Jesus era exclusivamente aos filhos de Israel, e não tentaram propagá-la entre os gentios.
Seção 3. Paulo e a universalidade do cristianismo, o início do desvio. Depois de esclarecer que a missão de Jesus, a paz esteja com ele, era direcionada apenas aos filhos de Israel, e que seus discípulos seguiram esse caminho, chegamos agora ao ponto de virada perigoso na história do cristianismo. A expansão da missão para além de seu escopo limitado, rumo à universalidade, algo que não fazia parte do pensamento de Jesus nem de seus discípulos, mas foi promovido por uma única figura, Paulo, que é considerado o verdadeiro fundador do cristianismo como conhecemos hoje. Quem foi Paulo? Paulo, também conhecido como Saulo, era um judeu fanático, fortemente hostil aos seguidores de Jesus, perseguindo-os e tentando erradicar sua mensagem, conforme relatado no livro de Atos dos Apóstolos. Ele acreditava que defender a lei, Torá, exigia eliminar a pregação de Jesus, mas de repente tornou-se o mais fervoroso propagador do cristianismo entre os gentios. Hoje é considerado pelos cristãos o verdadeiro fundador do cristianismo, como afirma o dicionário da Bíblia. Como esse homem passou de inimigo declarado a líder do movimento cristão global, e como conseguiu introduzir novos conceitos como a crucificação, a divindade de Jesus e a universalidade da missão. Primeiro, a suposta conversão de Paulo, a visão de Damasco. Paulo afirma que, enquanto estava a caminho de Damasco para perseguir os seguidores de Jesus, o próprio Jesus apareceu-lhe repentinamente e ordenou-lhe que parasse, como relatado no livro de Atos. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, homens e mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Atos 9, 1-2. E então ele relata o acontecimento extraordinário que mudou o curso de sua vida. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 9, 3-5. Mas, ao compararmos os relatos desse episódio, encontramos contradições gritantes, o que levanta questionamentos sobre a veracidade dessa história. Contradições nos relatos da visão de Damasco. Um primeiro relato, pela voz de Lucas em Atos dos Apóstolos. Os que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não viram ninguém. Paulo perdeu a visão e foi levado a Damasco. 2. Segundo relato, contado pelo próprio Paulo. Os que estavam com ele não ouviram a voz, mas viram a luz. Paulo perdeu a visão por causa do brilho da luz. 3. Terceiro relato, em sua defesa perante o rei Agripa. Diz que viu uma luz brilhante ao meio-dia. Essas contradições indicam que a história é inventada ou, pelo menos, não é um acontecimento histórico consensual entre as próprias fontes cristãs, o que gera dúvidas sobre a origem da conversão que Paulo afirma ter vivido. Segundo, Paulo e a invenção de um novo evangelho. Após sua conversão, Paulo começou a pregar entre os gentios e alegou que recebeu revelações diretas de Cristo, chegando ao ponto de afirmar que não precisava da aprovação dos discípulos de Jesus. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo o homem. Porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, 11-12. Paulo em oposição aos discípulos. Paulo só apresentou seus ensinamentos aos discípulos 14 anos após iniciar sua missão. Ele não demonstrava preocupação em confirmar a veracidade de suas doutrinas, o que indica que seguia uma visão pessoal, e não ensinamentos transmitidos por Jesus. O pesquisador cristão Charles Guignebert diz: Paulo devia muito às suas inspirações pessoais, e aquilo que recebeu não passava do reflexo de sua própria crença e fé, não dos ensinamentos autênticos de Cristo. Terceiro, Paulo e a transformação do cristianismo em uma religião universal. A expansão da missão para os não-judeus foi um dos pontos mais polêmicos entre Paulo e os discípulos. Os discípulos eram fiéis aos ensinamentos de Jesus e não concebiam que a missão se estendesse aos gentios, mas Paulo rompeu completamente com essa linha. Paulo e a abolição da lei, Torá. Jesus ensinou que veio cumprir a lei, não aboli-la. Mas Paulo declarou que a lei não era mais necessária, o que gerou grande controvérsia com os discípulos. Ele escreveu em sua carta aos Romanos: Mas agora fomos libertados da lei,
tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos. Romanos 7:6. Contudo, o próprio Jesus disse o oposto. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Mateus 5:17. 2 Paulo e a abolição da circuncisão. A circuncisão era um dos pilares da lei judaica. Mas Paulo decidiu que a circuncisão não era necessária para os novos cristãos, para não afastar os pagãos do cristianismo. Ele escreveu em sua carta aos Gálatas: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. Gálatas 5:6. 3 Paulo e a divindade de Cristo. Jesus nunca afirmou ser Deus, pelo contrário, enfatizava sua submissão a Deus. Mas Paulo introduziu a ideia da divindade de Cristo e a tornou o núcleo da fé cristã. Ele escreveu em sua carta aos Filipenses: o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus como usurpação. Filipenses 2:6. Quarto, a posição dos discípulos em relação a Paulo. Quando Paulo começou a divulgar suas novas doutrinas, enfrentou forte rejeição por parte dos discípulos. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo subiu a Jerusalém para encontrar os discípulos, eles ficaram com medo e não acreditaram que ele era realmente um crente. Atos 9:26. Pedro, João e Tiago não confiavam em Paulo, e por isso o orientaram a pregar apenas aos gentios, enquanto eles continuariam com os judeus. O pesquisador cristão Charles Guignebert diz: Paulo começou a introduzir ideias que não eram conhecidas pelos discípulos, o que causou severos conflitos entre ele e eles. Quarta seção: o conflito entre Paulo e os discípulos de Jesus e suas causas. Depois de mostrarmos que foi Paulo responsável por transformar o cristianismo de uma religião exclusiva dos filhos de Israel em uma religião universal, chegamos agora a um dos aspectos mais importantes dessa transformação: o profundo conflito entre Paulo e os discípulos de Jesus, especialmente Pedro, Tiago e Barnabé, sobre a natureza da missão e dos ensinamentos. Os discípulos seguiam a linha de Jesus, comprometidos com a lei judaica, enquanto Paulo queria aboli-la e abrir as portas para os gentios sem restrições, o que gerou um grave conflito interno na primeira comunidade cristã. Primeiro, a apresentação do Evangelho de Paulo e sua rejeição pelos discípulos. Após 14 anos pregando entre os gentios, Paulo decidiu ir a Jerusalém para apresentar seu Evangelho aos discípulos. O principal ponto de conflito entre ele e os discípulos era a questão da circuncisão. Paulo aceitava gentios sem exigir que fossem circuncidados, enquanto os discípulos insistiam na obrigatoriedade da circuncisão conforme a lei de Moisés. Charles Guignebert explica que os 12 apóstolos estavam profundamente ligados aos ensinamentos de Jesus e à lei de Moisés, e rejeitavam a ideia de incluir gentios incircuncisos na fé. Tentativa de reconciliação entre Paulo e os discípulos. A pregação de Paulo sobre a universalidade do cristianismo causou a fúria dos judeus mais radicais. Por isso, foi-lhe pedido que fizesse uma concessão simbólica para apaziguá-los, que consistia em 1. Declarar publicamente seu compromisso com a lei. 2. Participar dos rituais de purificação judaicos como prova de que não havia abandonado a lei. No livro de Atos dos Apóstolos, 21:20-24. Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apartar-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes. Que se deve fazer, pois? De qualquer maneira é necessário que a multidão se ajunte, porque ouvirão que vieste. Faze, pois, o que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo, purifica-te com eles, e paga as despesas deles, para que raspem a cabeça, e todos saibam que nada naquilo de que foram informados a teu respeito, mas que tu mesmo também andas ordenadamente, guardando a lei. Paulo obedece por medo, não por convicção. Paulo atendeu à recomendação, mas fez isso apenas como uma manobra política, sem acreditar nela. Depois de deixar Jerusalém, voltou a pregar suas ideias e abolir a lei, o que levou alguns estudiosos ocidentais a descrevê-lo como enganador. A atitude de Paulo foi extremamente baixa e desprezível, pois em Roma proclamava que a lei havia sido abolida, mas em Jerusalém fingia o contrário apenas para salvar sua vida. Pesquisador em História das Religiões. O que isso significa?
Os discípulos não confiavam em Paulo e quiseram obrigá-lo a obedecer à lei de Moisés. Paulo fingia em público que obedecia à lei, mas continuava propagando sua ideia de que a lei não era obrigatória para os novos cristãos. Segundo, conflitos entre Paulo e os discípulos. O desacordo entre Paulo e os discípulos não foi apenas teórico, mas evoluiu para conflitos e divisões severas dentro da primeira comunidade cristã. A briga entre Paulo e Barnabé. Barnabé foi o primeiro a apresentar Paulo aos discípulos, e foi ele quem fez com que confiassem nele inicialmente. Mas com o tempo, Paulo se voltou contra Barnabé e discutiu com ele até que se separaram. No livro de Atos dos Apóstolos, 15, 39 e 40. E houve tal desavença entre eles, que se separaram um do outro, e Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. O evangelho de Barnabé esclarece a razão do conflito com Paulo. Alguns pregaram doutrinas extremamente heréticas, dizendo que o Messias é filho de Deus e abolindo a circuncisão ordenada por Deus eternamente, e entre esses estava Paulo. Por que Barnabé ficou revoltado com Paulo? Porque Paulo aboliu a lei, enquanto Barnabé permaneceu fiel a ela. 2. Porque Paulo começou a promover a divinização de Cristo, algo inexistente nos ensinamentos originais de Jesus. 2. Conflito entre Paulo, Pedro e Tiago. Tiago, irmão de Jesus, e Pedro eram dos maiores opositores de Paulo. Quando souberam que Paulo permitia a entrada de gentios no cristianismo sem exigir obediência à lei, recusaram-se a colaborar com ele. Paulo falou deles com desprezo em sua carta aos Gálatas, 2:4-7. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram disfarçadamente, os quais entraram a espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos reduzir à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Ele fala com confiança e tom de desafio, como se dissesse: nem os principais discípulos tinham algo novo para me ensinar, e eu não sou menor que eles. Existe um tom de desdém implícito, pois ele diz àqueles que pareciam ser alguma coisa em vez de os grandes apóstolos, como se minimizasse sua importância. 3. Paulo ataca os discípulos e os acusa de parcialidade. Na mesma carta, Paulo acusa os discípulos de conspirar contra ele porque queriam manter a missão limitada aos judeus. A verdade por trás do acordo da mão de comunhão. A mão de comunhão foi um acordo feito entre Paulo e os verdadeiros discípulos de Jesus, conforme relatado na carta aos Gálatas, 2:9. E, conhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, Pedro e João, que eram reputados como colunas, deram a mim e a Barnabé as destras da comunhão, para que nós fossemos aos gentios, e eles a circuncisão. O que significa esse acordo? Houve uma divisão de tarefas entre os discípulos e Paulo. Pedro e os discípulos, responsáveis por pregar aos judeus, os circuncidados, ou seja, estavam comprometidos com a missão original que Jesus havia recebido. 2. Paulo e Barnabé, responsáveis por pregar aos gentios, não circuncidados, ou seja, atuavam segundo o novo conceito criado por Paulo, que contrariava os ensinamentos de Jesus. Mas por que esse acordo foi feito? Porque Paulo inventou um novo conceito para o cristianismo, baseado na abolição da lei e na ideia de que apenas a fé em Cristo bastava para a salvação. Enquanto isso, os discípulos continuavam comprometidos com a lei de Moisés e os ensinamentos originais de Jesus. Por isso recusaram que Paulo atuasse entre os judeus, com medo de que corrompesse sua fé com suas ideias novas. Como Paulo conseguiu incluir os gentios em sua missão? Paulo usou manobras religiosas para atrair os pagãos. A difusão do cristianismo entre os não-judeus não foi fácil, exigia grandes concessões em relação à lei original. E aqui entra a astúcia de Paulo, que aboliu a circuncisão. A circuncisão era uma lei judaica essencial, mas os pagãos romanos e gregos rejeitavam a circuncisão. Então Paulo a aboliu para facilitar sua entrada na nova religião. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Gálatas 5:2. Ou seja, segundo Paulo, quem insiste na circuncisão não pode ser cristão. 2. Aboliu a obediência à lei judaica.
Os pagãos não estavam dispostos a seguir os ensinamentos de Moisés e a Torá judaica. Então Paulo alegou que Cristo veio substituir a lei por uma nova aliança. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. Assim, Paulo ofereceu uma nova versão do cristianismo, permitindo crer em Cristo sem obedecer a nenhuma lei. 3. Usou truques e dissimulação para conquistar seguidores. Paulo adaptava seu discurso para agradar a cada grupo, garantindo que aceitassem sua religião. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. 1 Coríntios 9:20-22. Ou seja, ele mudava sua mensagem conforme o público. 4. Manteve crenças pagãs. Os pagãos estavam acostumados com a ideia de deuses que morrem e ressuscitam. Então Paulo incorporou a ideia da crucificação e ressurreição de Cristo, tornando o cristianismo mais próximo de suas crenças mitológicas. Segundo, a crucificação e a divinização de Cristo no pensamento paulino. 1. A crucificação entre desonra e santidade. No contexto judaico, a crucificação era sinal de vergonha e maldição, usada para punir criminosos. A própria Torá diz: porque todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Deuteronômio 21:23. Mesmo no Novo Testamento há referências a essa ideia. Mas com a entrada de Paulo no cristianismo, ele operou uma mudança radical no significado da cruz, tornando-o ao centro da nova fé que espalhou pelo mundo romano. 2. Paulo transforma a crucificação em uma doutrina de salvação. Era difícil para os novos convertidos aceitarem que o Messias havia sido crucificado. Então Paulo reinterpretou a crucificação como um sacrifício divino, redentor, fazendo da morte de Cristo o meio pelo qual a humanidade seria salva de seus pecados. Ele passou a apresentar Cristo como um ser celestial, existente antes da criação, que desceu à Terra para salvar a humanidade, uma ideia fortemente influenciada por mitologias pagãs, que falavam de deuses que morrem e ressuscitam. 3. A influência da filosofia pagã na doutrina de Paulo. Segundo o historiador Charles Guignebert, o que era o escândalo da cruz tornou-se o mistério supremo da nova fé. Paulo concentrou sua pregação nessa ideia porque ela era atraente para os pagãos, que já estavam acostumados a mitos de deuses sacrificados e ressuscitados. Assim, a responsabilidade de introduzir a doutrina da divindade de Cristo e associá-la à crucificação recaía totalmente sobre Paulo, não sobre os ensinamentos originais de Jesus. Seu objetivo não era apenas divulgar sua própria filosofia, mas também criar uma religião que agradasse aos imperadores romanos pagãos, que viram no cristianismo paulino uma fé adequada a seus interesses políticos e religiosos. 4. A filosofia paulina da cruz e da expiação. Paulo reformulou o conceito de pecado e salvação da seguinte maneira: a humanidade está sobrecarregada por pecados e não pode alcançar a luz divina por si só. Cristo levou sobre si os pecados da humanidade, sofreu e morreu por ela. Os seres humanos devem se unir a Cristo pela fé e pelo amor, para obter salvação e misericórdia no dia do juízo. Com essa filosofia, Paulo conseguiu atrair seguidores de diferentes origens, moldando sua mensagem conforme o público, e assim espalhando suas ideias rapidamente. 5. A crucificação e as divergências nos evangelhos. Apesar de Paulo ter feito da cruz o alicerce de sua doutrina, os próprios evangelhos contêm divergências importantes sobre os detalhes da crucificação e ressurreição, o que levanta muitas dúvidas sobre a credibilidade da narrativa cristã oficial. E aqui entra a confirmação do Alcorão, que nega totalmente a crucificação de Cristo, afirmando que Deus o elevou a si. E não o mataram e nem o crucificaram, mas pareceu-lhes assim. Alcorão, Surat An-Nisa, 157. Esta afirmação é uma prova clara da distorção nas narrativas cristãs sobre a crucificação, mostrando que a doutrina de Paulo se baseia em fundamentos incorretos. 3. Paulo e o Deus desconhecido, tentativa de atrair os gregos. 1. Paulo e o aproveitamento da religião grega. Paulo tentou adaptar-se às religiões existentes para atrair o maior número possível de seguidores. Uma dessas tentativas ocorreu na Grécia, quando ele explorou a ideia do Deus desconhecido. No livro de Atos dos Apóstolos, Paulo disse aos gregos: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque,
passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que eu vos anuncio. Atos 17, 22, 23. Neste discurso, Paulo usou a ideia do Deus desconhecido para apresentar Cristo como o Deus que os gregos buscavam, numa tentativa de convencê-los a aceitar a nova fé. 2. A história do Deus desconhecido em Atenas. Historiadores relatam que a origem do conceito do Deus desconhecido remonta a um evento ocorrido em Atenas, 600 anos antes da visita de Paulo. Durante uma epidemia de peste na cidade, os atenienses tentaram apaziguar todos os seus deuses com sacrifícios, mas sem sucesso. Então, soltaram um rebanho de ovelhas pela cidade. As que se deitavam diante de um altar específico eram sacrificadas ao deus correspondente. As que se deitavam longe de qualquer altar eram sacrificadas ao deus desconhecido. Assim nasceu o conceito desse deus na religião grega. 3. Paulo explorando a ideia a seu favor. Quando Paulo chegou a Atenas, percebeu que o conceito de um Deus desconhecido estava enraizado na cultura local. Ele utilizou para sua pregação, alegando que esse Deus era, na verdade, Jesus, mas agora revelado, não mais desconhecido. Dessa forma, Paulo apresentou Cristo como um Deus compatível com as filosofias pagãs gregas, facilitando a aceitação do cristianismo por parte dos gregos. Quarta seção: análise e refutação dos textos que alegam a universalidade do cristianismo. Introdução. Após termos analisado os textos que confirmam a exclusividade da missão de Jesus, a paz esteja com ele, aos filhos de Israel, e examinado o trabalho dos seus discípulos limitando-se a pregar apenas a esses, passamos agora à análise da alegação de universalidade do cristianismo, surgida pela primeira vez com Paulo, e não com Jesus. Paulo alegou que Cristo ordenou pessoalmente a pregar entre os gentios, após a suposta visão que teve no caminho para Damasco. No entanto, ao estudar esse episódio, percebemos contradições e dúvidas sobre sua veracidade. Além disso, a inclusão dos gentios no cristianismo causou grandes conflitos entre Paulo e os discípulos de Jesus, chegando até a brigas diretas com alguns deles devido a essas diferenças fundamentais. Primeiro, a influência de Paulo sobre os autores dos evangelhos. É importante notar que os primeiros escritos do Novo Testamento foram as cartas de Paulo, 50-61 d.C., sendo os textos cristãos mais antigos aceitos pelas primeiras igrejas. Já os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos, Lucas e o livro de Atos foram escritos posteriormente, entre 68-12 d.C. Datas aproximadas de composição dos evangelhos. Evangelho de Marcos, 68 d.C. Evangelho de Lucas, 90 d.C. Atos dos Apóstolos, 95 d.C. Evangelho de Mateus, 95 d.C. Dado que as cartas de Paulo precedem os evangelhos, é natural que os autores dos evangelhos tenham sido influenciados por seus ensinamentos, algo que se reflete claramente na orientação geral dos textos em prol da ideia da universalidade do cristianismo. Segundo, refutação da alegação da universalidade à luz da análise dos evangelhos de Mateus e Marcos. 1. A invalidez da alegação de Mateus sobre a universalidade do cristianismo. O Evangelho de Mateus é frequentemente usado por cristãos como prova da universalidade da mensagem de Cristo, especialmente com base no seguinte versículo: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. No entanto, esse versículo levanta sérias questões sobre sua autenticidade e origem, apontando para possível adulteração posterior, pelos seguintes motivos. A doutrina da Trindade não era conhecida no tempo de Cristo. A Trindade só foi oficialmente definida no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., quando se declarou formalmente a divindade de Cristo. A divindade do Espírito Santo só foi reconhecida no Concílio de Constantinopla, em 381 d.C. Isso indica que essa doutrina não existia na época de Jesus, tendo sido introduzida posteriormente sob influência da filosofia grega e da teologia paulina. Dúvidas quanto à versão original do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus foi originalmente escrito em hebraico ou aramaico, mas essa versão está completamente perdida. A versão que temos hoje é uma tradução de origem desconhecida. Ninguém sabe quem a traduziu, nem quando. Contradição interna no próprio Evangelho de Mateus.
Se Cristo realmente ordenou pregar a todas as nações, porque então afirmou claramente: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15h24. Como pode essa ordem ser de Jesus, se seus próprios discípulos se recusaram a segui-la inicialmente e só começaram a pregar aos gentios anos depois? Dê testemunho de teólogos sobre a adulteração do texto. O pesquisador Adolf Arnack indica que este texto não era conhecido nos ensinamentos cristãos primitivos, mas foi adicionado posteriormente para justificar a Trindade. Nem o Evangelho de Marcos nem o de Lucas mencionaram esta fórmula trinitária, o que levanta dúvidas sobre sua autenticidade. Yahya ibn Nasser, em seu debate com os cristãos, disse: de onde vocês tiraram essa crença? E quem ordenou isso a vocês? Onde foi que o Messias disse isso? E por que isso não aparece nos outros evangelhos? 2. Discussão sobre a alegação do Evangelho de Marcos sobre a universalidade do cristianismo. Os cristãos citam um texto no último capítulo do Evangelho de Marcos, onde o Messias diz a seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16h15. No entanto, este texto enfrenta sérios problemas que o tornam objeto de dúvida e adulteração. Há dúvida sobre o autor do Evangelho de Marcos. Marcos não foi um dos discípulos do Messias e nunca o viu. Ele era um dos seguidores de Pedro. O pesquisador Eric Nineon indica que a identidade de Marcos é incerta, e que a igreja primitiva às vezes assumia que uma pessoa com determinado nome era o autor de certo texto, quando isso não era exato. O nome Marcos era muito comum no Império Romano, o que aumenta as dúvidas sobre sua identidade. B. Dúvida sobre o final do Evangelho de Marcos. O último capítulo do Evangelho de Marcos não existia nos manuscritos mais antigos, o que indica que foi adicionado posteriormente. Pesquisadores confirmam que as versões antigas do Evangelho de Marcos terminam no versículo 8, enquanto os versículos de 9 a 20, que incluem o texto sobre pregar às nações, foram acrescentados em uma data posterior. O pesquisador Jerome afirma que alguns dos primeiros estudiosos duvidavam do último capítulo do Evangelho de Marcos. O pesquisador Norton confirma que todo o último capítulo foi adicionado posteriormente e não é confiável. C. Contradição de Marcos com os outros evangelhos. O Evangelho de Lucas e o de João não mencionam esse texto, embora se suponha que ele seja uma das últimas e mais importantes instruções do Messias. Até mesmo o Evangelho de Marcos confirma em outras passagens que a mensagem do Messias era direcionada exclusivamente aos filhos de Israel. 3. Análise e crítica do final do Evangelho de Marcos e da universalidade do cristianismo no Evangelho de Lucas. Os cristãos citam o texto do Evangelho de Lucas 24, 46-47. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. A. Quem era Lucas? Lucas não foi um dos discípulos do Messias e nunca o viu. Ele não era judeu, mas gentio, e acredita-se que era um médico grego. Convertido por Paulo, foi um de seus maiores defensores, o que faz com que seu evangelho seja fortemente influenciado pelo pensamento paulino. Seu nome aparece nas cartas de Paulo várias vezes como companheiro dele, o que significa que ele não era uma fonte independente de informações sobre a vida do Messias. B. A influência paulina no Evangelho de Lucas. Como Lucas era um amigo próximo de Paulo, é natural encontrar em seu evangelho a ênfase na ideia de universalidade do cristianismo promovida por Paulo. Pesquisadores indicam que Lucas estava interessado em espalhar a mensagem cristã entre os gentios e não apenas entre os judeus, o que explica porque há em seu evangelho referências à universalidade da mensagem. C. O Messias pregava às nações. O próprio Evangelho de Lucas confirma que o Messias foi enviado apenas aos filhos de Israel, como em Lucas 19h10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, sem mencionar qualquer missão aos gentios. Se o Messias realmente tivesse ordenado pregar às nações, não haveria controvérsia entre os discípulos e Paulo sobre a entrada dos gentios no cristianismo, o que indica que os discípulos não entenderam a mensagem do Messias dessa maneira. 4. Argumentos dos cristãos a partir do Evangelho de João e respostas a eles. Embora os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, transmitam claramente que a missão de Cristo era dirigida especificamente aos filhos de Israel,
os cristãos baseiam-se em alguns textos do Evangelho de João para provar que sua missão era universal. Antes de apresentar esses textos, é importante refletir sobre a confiabilidade histórica do próprio Evangelho de João. Primeiro, o Evangelho de João é uma fonte confiável. Os pesquisadores concordam que o Evangelho de João é o último em termos cronológicos, escrito após o ano 90 d.C., ou seja, cerca de 6 décadas após a ascensão de Cristo, e em circunstâncias completamente diferentes das que existiam no tempo de Cristo. Foi composto em um ambiente pagão influenciado pela filosofia grega, e se distingue dos outros evangelhos por sua ênfase teológica acentuada, retratando Cristo de forma divina que não se encontra nos demais evangelhos. Seu autor é desconhecido com certeza. Apesar de ser atribuído a João, o discípulo, o estilo e o conteúdo indicam outro autor que não João, filho de Zebedeu. O autor se refere a si mesmo de forma ambígua como o discípulo a quem Jesus amava, sem declarar seu nome. O reverendo William Barclay diz: João não apresenta as palavras de Cristo literalmente, mas oferece uma reflexão teológica escrita posteriormente após longa meditação. E o pesquisador Rudolf Bultmann afirma: João não é um evangelho histórico, mas uma meditação teológica. Portanto, esse evangelho não é considerado uma fonte confiável para determinar a verdadeira missão de Cristo, embora analisemos os textos nele contidos que são usados como prova da universalidade da missão. Segundo, os principais textos usados por João para justificar a universalidade da missão e a resposta a eles. 1 João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Resposta. Esta frase não foi dita diretamente por Cristo, mas é uma fala do autor do Evangelho após o diálogo entre Jesus e Nicodemos, sendo uma formulação teológica clara. A palavra mundo não significa necessariamente todos os seres humanos sem exceção, pois muitas vezes no pensamento judaico se refere ao mundo conhecido por eles ou simbolicamente a povos além dos judeus. E mesmo que se entenda como abrangendo toda a humanidade, é apenas uma expressão do amor geral de Deus, e não uma definição da missão pessoal de Cristo, especialmente considerando que o próprio Cristo declarou que foi enviado apenas aos filhos de Israel. 2 João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Resposta. Este texto não contém um convite direto a todas as nações, mas é uma metáfora indicando que Cristo é uma fonte de orientação espiritual. Expressões semelhantes foram usadas na Bíblia para outros, como João Batista, que foi descrito como a lâmpada que arde e ilumina. Assim, ser a luz do mundo não significa que ele foi enviado a todo mundo, mas que sua orientação é luz para quem o segue, seja de Israel ou de outros povos mais tarde. 3 João 10:16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, a essas também devo conduzir, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Resposta. Alguns intérpretes dizem que outras ovelhas se referem aos judeus dispersos fora da Palestina, diáspora, e não aos gentios. Mas mesmo que se interprete como povos não judeus, isso não indica que Cristo chamou diretamente, nem que sua missão era dirigida a eles em sua vida. Cristo afirmou claramente: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15:24. Isso contradiz totalmente a ideia de uma missão universal, e confirma a especificidade da missão. O que realmente aconteceu é que a pregação aos gentios começou após a ascensão de Cristo, pelas mãos dos discípulos, especialmente Paulo, e não pelo próprio Cristo. Ou seja, mesmo que se entenda que haverá povos não judeus que entrarão no rebanho, isso não significa que Cristo foi enviado a eles, mas apenas que a fé nele se expandirá após sua partida. Isso não nega que sua missão pessoal era somente aos filhos de Israel. Conclusão. O Evangelho de João é a fonte mais fraca em termos históricos para transmitir as palavras de Cristo, e é fortemente influenciado pela teologia desenvolvida após Cristo. Os textos usados para apoiar a universalidade da missão não se sustentam diante das palavras explícitas do próprio Cristo que confirmam a especificidade de sua missão aos filhos de Israel. Na verdade, o cristianismo realmente se transformou em uma religião universal mais tarde. Isso é um fato histórico. Mas a verdade original estabelecida na vida e palavras de Cristo é que sua missão foi específica aos filhos de Israel, sem se estender a outros povos. Resumo: a universalidade do cristianismo entre a verdade e a adulteração.
A universalidade do cristianismo não fazia parte da missão de Cristo. Todas as evidências indicam que Cristo veio apenas para os filhos de Israel, como está dito. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15:24. Os próprios discípulos não compreenderam nenhuma missão de universalidade do cristianismo. Se houvesse uma ordem clara nesse sentido, teriam sido os primeiros a cumpri-la. 2. Todos os textos nos quais a Igreja se baseia para provar a universalidade são duvidosos. O final do Evangelho de Marcos foi adicionado posteriormente e não fazia parte da versão original. O Evangelho de Mateus contém acréscimos, especialmente no que diz respeito à Trindade. O Evangelho de Lucas é influenciado pelo pensamento de Paulo, que foi o responsável por divulgar a ideia de pregar às nações. Quanto ao Evangelho de João, ele é cronologicamente tardio. Seu autor não é conhecido com certeza, é influenciado pela teologia pós-cristã, e seus textos não servem como prova de que Cristo chamou todas as nações. No máximo, eles contêm expressões teológicas e reflexões simbólicas que podem ser compreendidas de formas diferentes, e não necessariamente como uma missão evangelizadora como é promovido hoje. 3. O Islã é a verdadeira religião universal. O Islã veio para ser a religião que aberroga as anteriores, e Muhammad, que a paz e bênçãos de Deus estejam sobre ele, declarou que foi enviado para toda a humanidade, e não apenas para os filhos de Israel. Deus, o Altíssimo, disse: "E não te enviamos senão como misericórdia para os mundos." Al-Anbiya, 107. O Islã não se baseou na adulteração dos textos, mas veio para restaurar a verdade, e afirmar o monoteísmo, Tawhid, ao qual todos os profetas chamaram. 4. Os cristãos devem retornar à verdade. Os cristãos devem revisar suas crenças e retornar aos ensinamentos verdadeiros de Cristo, que se baseavam no monoteísmo e na adoração exclusiva a Deus. O Islã veio para completar a mensagem de Cristo e corrigir as distorções que ocorreram após ele. Os cristãos devem seguir a última mensagem enviada por Deus à humanidade, como está dito no Alcorão. Ó povo do livro! Com efeito, chegou-vos nosso mensageiro, revelando-vos muitas verdades do livro que ocultáveis e perdoando muitas outras. Com efeito, chegou-vos, de Deus, uma luz e um livro evidente. Al-Maída, 15. 5. A verdadeira batalha, divulgar o Islã contra a distorção. Os cristãos continuam tentando divulgar seu cristianismo distorcido, usando todos os meios possíveis, incluindo grandes somas de dinheiro. No entanto, Deus prometeu fazer prevalecer a verdade. Deus disse: "Os que renegam a fé gastam os seus bens para desviar os outros do caminho de Deus. Eles ainda gastarão, depois, isso será para eles motivo de arrependimento, e, em seguida, serão vencidos." Al-Anfal, 36. Assim, torna-se claro que a universalidade do cristianismo não fazia parte dos ensinamentos de Cristo, mas sim uma distorção introduzida por Paulo. E que o Islã é a verdadeira religião universal.